Existe um lugar onde a luz morre, onde a pressão esmaga o metal. Não é o espaço. É o que está debaixo de nós. Enquanto vivemos sob a luz do Sol, o oceano esconde mais mistérios que o próprio espaço. Mas e se ele decide devolver alguns desses segredos? O que acontece quando o mar, que nunca perdoa, decide soltar as provas de uma guerra que deveria estar enterrada? Ou de uma maldição que transforma a costa brasileira em um cemitério de navios? Hoje, vamos mergulhar no terror real e nos objetos bizarros que emergiram da escuridão, desvendando o que o Brasil tem escondido no seu submerso e traiçoeiro litoral. Se a verdade sob a água te assusta, já deixe o seu like neste vídeo. Sua inscrição e seu like fortalecem o canal para que a gente possa continuar desvendando esses mistérios que a história insiste em ignorar. Agora, prepare-se. Nossa jornada começa onde a Marinha e as lendas se encontram. Nossa primeira parada é em um local com uma reputação sinistra, a costa nordestina. E não estamos falando de um ou dois naufrágios. Estamos falando de um verdadeiro cemitério de navios. A região de Abrolhos, na Bahia, e os litorais vizinhos guardam mais de 100 embarcações submersas, algumas datando do século XVII. Para o senso comum, a explicação é simples: recifes, correntes traiçoeiras e tempestades súbitas. Mas para os pescadores e moradores locais, a história é outra. Eles sussurram sobre um ponto no mapa, um triângulo das Bermudas brasileiro, onde os navios são atraídos por uma força invisível e afundam sem sequer conseguirem emitir um pedido de socorro. A lenda mais antiga diz que o local é guardado pelo espírito de uma sereia vingativa ou de um monstro marinho ancestral, que pune aqueles que ousam desafiar o seu território. É dito que, em noites de lua nova, é possível ouvir os gemidos das almas dos tripulantes que foram arrastados para o fundo, misturando-se ao barulho das ondas. Mergulhadores experientes que visitaram esses naufrágios relatam uma sensação constante de estarem sendo observados, um frio que não condiz com a temperatura da água. Eles dizem que os relógios e bússolas, às vezes, falham inexplicavelmente, exatamente como nas histórias do Triângulo original. O que alimenta o medo é o silêncio. Muitas dessas embarcações afundaram com suas tripulações, sem deixar sobreviventes ou pistas claras sobre a causa do desastre. A Marinha do Brasil cataloga estes naufrágios sob o nome de Patrimônio Cultural Subaquático, mas a documentação muitas vezes termina com um ponto de interrogação: causa desconhecida. O que é real? A fúria natural do oceano? Ou a ideia de que ali, as regras da navegação e até as leis da física não se aplicam? O que o fundo do mar tem guardado por tanto tempo que continua atraindo a desgraça? O mistério não é que eles afundaram, mas como e por que o local se tornou um ímã de tragédias. O mar é uma cápsula do tempo. Mas às vezes, ele decide nos enviar uma mensagem. Há poucos anos, um material bizarro e pesado começou a aparecer em praias isoladas do Nordeste, do Maranhão à Bahia. Eram fardos de borracha, com marcas estranhas. A primeira reação foi poluição ou lixo. Mas a verdade era muito mais sombria. A investigação de oceanógrafos e historiadores apontou para um nome: o 199. Um submarino nazista, afundado por forças americanas em 1943. O U-Boat estava a mais de 5.600 metros de profundidade, um local de difícil acesso e onde a luz do sol jamais toca. Essa profundidade torna o reaparecimento dos fardos de borracha um evento geológico e histórico bizarro. Os oceanógrafos teorizam que uma falha estrutural, talvez causada por correntes ou por um movimento sísmico no fundo do mar, rompeu o casco do submarino, liberando a carga que, por ser composta de borracha de alta densidade, conseguiu flutuar, viajando milhares de quilômetros até a costa. Pense bem, cada fardo na praia é uma evidência que percorreu a escuridão abissal por mais de 80 anos. O mais chocante é o tipo de carga: borracha, cobalto e estanho, materiais estratégicos vitais para a máquina de guerra de Hitler. Isso sugere que o U-199 estava em uma missão crítica para o eixo, e o Brasil, de forma inesperada, se tornou o cofre desse segredo de guerra. A lenda urbana, neste caso, foi substituída por um fato que é, em si, aterrorizante. O Brasil teve sua costa invadida, navios mercantes torpedeados e o maior conflito da história chegou ao nosso litoral. E o mar, o grande guardião,
decidiu em pleno século XXI devolver as provas de que a guerra esteve aqui, em nosso quintal. O que é mais assustador? A lenda de um monstro ou a prova física, trazida pela maré, de que a tragédia e a história de Hitler estavam tão perto de nós, submersas, esperando apenas a corrente certa para serem reveladas? A lenda fala de navios que somem. Mas quando a lenda se choca com a biologia, nasce um medo diferente. Pescadores desaparecem. É um fato. Mas o que pensar de um homem que fica meses à deriva no oceano, sem suprimentos, sem água doce, e reaparece em um estado de saúde que desafia a lógica médica? Estamos falando de casos como o homem que passou a marca de tudo que a ciência considera possível para a sobrevivência em condições extremas. A desidratação, a exposição ao sol e a privação de nutrientes deveriam ter sido fatais em semanas. No entanto, ele sobreviveu por meses, alimentando-se de peixes crus e tartarugas. O que a ciência não explica é a resiliência mental e a ausência de psicose profunda, comum em casos de isolamento extremo. A mente humana, confrontada com a vastidão e a solidão do oceano, tende a quebrar. Ele voltou. Mas ele voltou diferente. Ele trouxe consigo histórias de que algo guiou ou que não estava sozinho, histórias que flertam perigosamente com a loucura. Seu barco, embora danificado, parecia ter sido reparado por uma força que ele não soube descrever. A lenda não se foca no que ele viu na vastidão azul. Foca-se no que o deixou voltar. Foi sorte? Foi resistência humana? Ou foi uma intervenção? Os locais falam que a mulher de branco, a protetora das águas ou alguma entidade mais antiga, o poupou. Essa lenda, comum em comunidades costeiras, diz que a Mãe d'Água escolhe aqueles que merecem uma segunda chance, mas em troca, eles jamais podem contar tudo o que viram. Assim, a sobrevivência é um presente, mas também uma maldição de silêncio. Sua história, de tão improvável, se tornou a mais nova lenda urbana do mar. O homem voltou, mas o mistério de sua sobrevivência continua lá, flutuando no oceano, nos lembrando que o mar tem suas próprias regras. Nossa viagem chegou ao fim, mas o mar ainda tem milhões de histórias para contar. Desde o Triângulo Brasileiro até as pistas da Guerra de Hitler. E agora, eu quero saber sua opinião. Qual desses mistérios você gostou mais? O naufrágio sem explicação, a evidência da guerra ou sobrevivência? Deixe seu like se você chegou até aqui, inscreva-se no canal para não perder as próximas explorações, comente sua teoria e compartilhe este vídeo com quem também ama um bom mistério.